seguir uma onda. Não é porque, por exemplo, hoje Portugal é muito procurado pelos brasileiros que será bom e acolhedor a todos os brasileiros. E o mundo ele é tão imenso, né? O mundo tem tantas possibilidades, tantas oportunidades. Eu acho que devemos sim conhecer, procurar o nosso lugar. Podemos também procurar algum lugar do Brasil onde nós nos sintamos bem, né? Eu, para ser bem honesto, hoje eu acredito que dificilmente eu sentiria pleno em algum lugar do Brasil, né? Por toda esta onda de ódio, por toda essa ignorância explícita, pelas desigualdades, pela questão do alto preço que se paga no Brasil, né? Devido à malandragem, às regalias, aos benefícios de uns, outros não podem ter, né, aquilo que deveria ser um bem comum. Por mais que, por exemplo, haja realidades boas no Brasil, como Florianópolis, onde eu vivi por 7 anos, tem IDH muito alto, mas mesmo em Florianópolis tem pessoas que vivem como se fosse em Estocolmo, mas também tem pessoas que vivem como se fosse no Afeganistão, né, em barracos improvisados, em locais insalubres. Então, esse contraste me entristece muito, né? Eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz vendo a desigualdade, a pobreza, a injustiça social. Nos autores clássicos, a gente encontra o termo felicidade na Grécia Antiga, e os gregos usavam o termo eudaimonia. Então você encontra eudaimonia na Ética a Nicômaco, por exemplo, do Aristóteles. E a eudaimonia significava um estado da alma. Mas o estado da alma não seria, para o Aristóteles, ele não seria circunstancial também. Então não se confunde simplesmente com o prazer, com a alegria. E a felicidade era naquele contexto aristotélico, era a máxima virtude. Então, o que significa máxima virtude? O melhor jeito de se viver. O melhor jeito de se viver é o jeito de se viver feliz. Eudaimonia significa o bom espírito, né? O espírito que te protege, te cuida, te alegra. Ao mesmo tempo, eudaimonia, na tradução do grego para o português, deu um trocadilho maravilhoso, que é felicidade. Isto é, a comunidade que partilha a vida, partilha a condição, partilha as dores, os afetos. Felicidade. É um belo trocadilho, inclusive porque os gregos antigos, entre eles Aristóteles, né, especialmente, para ele a felicidade está na vida da polis, na vida da cidade, da comunidade. Para que a vida possa ser feliz, a gente precisa romper com o preconceito, a gente precisa romper com certos valores absolutamente capitalistas, a gente tem que aprender a reconhecer o nosso lugar nesse mundo junto com outras pessoas, por isso que importa pensar a felicidade como uma categoria ética. E certamente uma vida feliz é uma vida em que a felicidade se torna uma potência a partir da justiça. Quer dizer, ninguém vai poder ser feliz numa sociedade injusta. Então, para mim o Brasil não agrada, né? O Brasil me entristece. Especialmente também quando eu vejo tantas oportunidades e potencialidades jogadas fora. Quando eu vejo uma pessoa odiar a outra devido ao seu político de estimação. Quando eu vejo sinais de ignorância expressa. E eu acho que o Brasil está muito desintegrado, muito desunido. E isso, infelizmente, né, é algo que foi sendo construído nos últimos anos para gerar o caos e para enfraquecer a nação, né? Pois uma nação fraca, ela vai ser dominada, ela vai permitir que esses líderes continuem no poder e vai ficar mais burra, mais ignorante ainda. Pois quando se une, né, quando tem mais de uma cabeça a pensar, a criticar, a discutir, a refletir, o conhecimento vai sendo gerado, o conhecimento vai sendo desenvolvido. A união também proporciona o amor, o apreço, uma maior intimidade, né? E quando as pessoas estão unidas por laços de amor, elas não se destroem, elas não provocam crimes, elas não odeiam, elas não tentam destruir a vida alheia. E quando eu falo de destruir, não é apenas
destruir, como aquele caso do rapaz bolsonarista que entrou no aniversário do outro rapaz e matou com tiros, né? Isso foi uma destruição literal. Mas há pessoas, por exemplo, que destroem a outra com palavras, com uma atitude cruel, ou então tirando, usurpando a pessoa ou a família de ter condições dignas de sobrevivência, e muitos políticos fazem isso, né? Muitos políticos embolsam recursos e não distribuem igualmente, né? Ou de forma justa para toda a população. Então isso tudo faz-me ter uma... Então tudo isso me faz sentir triste no Brasil. Por mais que seja um país que eu ame, né? Se eu não amasse o Brasil, não falaria tanto dele. Eu não estaria cá a proporcionar laços, a fazer comparações. Às vezes eu comparo até o incomparável, mas eu acho que o Brasil tem muito a aprender, né? Pois cometeu muitos erros e não aprendeu com os erros, por não valorizar a história, por não conhecer o passado, por não conhecer a si próprio. Então eu acredito que o Brasil tem solução, mas ela começa especialmente pela educação. Não falarei aqui sobre educação, pois eu ainda tenho planos de lançar uma série imensa sobre educação, sobre o que eu penso, o que eu pesquisei, o que eu identifico sobre os problemas educacionais do Brasil, que são imensos, são profundos. Já comecei a gravar uns vídeos até faz mais de um ano, quando estava lá no Brasil ainda, mas isso será um projeto futuro que eu vou lançar aqui, uma série. Então cada um tem o seu modo de ver a vida. Eu não quero passar ou fazer com que todos tenham esta minha mesma visão, mas eu fiz toda essa reflexão para mostrar que é fundamental você conhecer a ti próprio, né? Se tu és uma pessoa consumista, não venha para Portugal, né? Se tu não tens uma sensibilidade social, se tu não gostas de ver pobres sendo beneficiados, se tu queres a todo momento sentir-te privilegiado e melhor que os outros, aqui não é o teu lugar, né? Procure um país mais desigual, um país mais capitalista, um país no qual você pague muito para se sentir qualificado ou ter, né, o seu ego amaciado, agraciado, pois os portugueses, eles não fazem isso para ti. Aqui não se compra amizades, aqui tem sim privilegiados, mas não são tantos como no Brasil. E também não queira trazer para cá as regalias que tu tens e que tu pensas ser necessárias. Então é isso, meus caros. Esses vídeos foram mais reflexivos, foi mais uma exposição da minha opinião. Eu acho bacana também que vocês conheçam o meu modo de pensar, pois isso nos aproxima. E fiquem à vontade para comentar. Muito obrigado pela atenção. Sejam sempre bem-vindos. Um luz abraço a todos e até mais. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou.